Boa noite, né, então, a todas e todos. Gostaria de agradecer a presença de todos. Nós estamos dando continuidade aqui ao nosso ciclo de palestras do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Positivo. Esse ciclo ele foi organizado em dois eixos, né? Um eixo que trata dos temas das pesquisas que são desenvolvidas dentro do mestrado, e um outro eixo especial, também relacionado às pesquisas do mestrado, mas voltados aos problemas do momento, né? Fundamentalmente, o problema da Covid. Hoje, para falar com vocês sobre desinformação e democracia, né? Um tema importantíssimo e presente, né, nos nossos últimos anos aqui, não só no Brasil, mas no mundo todo. Nós temos dois convidados, que na verdade não são muito convidados, porque são dois professores da casa, né? O professor Eduardo Faria Silva, né? que é professor do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Positivo, coordenador do curso de Direito e da escola, né? de Direito e Ciências Sociais, e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. E temos aqui também o professor Augusto Góes, Francis Augusto Góes Hicken, que é professor do nosso curso de graduação, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná, e advogado, militante também. Bom, então vamos começar os trabalhos de hoje. O funcionamento, professores, aqui, da nossa dinâmica, por ser digital, né, ser um pouco diferente daquela rotina presencial que nós estamos acostumados, ou já nem estamos mais acostumados, né, faz tanto tempo que estamos aqui nessa rotina. Eu passo a palavra para o primeiro palestrante e imediatamente ao segundo, e a gente faz uma conversa ao final, tá? Então, professores, muito obrigado por aceitarem o convite, por debater com os alunos, para trocar essa produção intelectual e a pesquisa que os senhores fazem. Então, eu passo imediatamente a palavra ao professor Francis. Professor Francis, com a palavra. Muito obrigado. Legal. Obrigado, Anderson, pelo convite. Obrigado aos alunos pela presença. Cumprimento também o Eduardo, que é um parceiro desde o início da minha entrada na Universidade Positivo. Foi o primeiro professor da Positivo que eu tive contato. A gente dividia a disciplina de PEC e a gente teve um aprendizado legal, e aí o Eduardo foi alçar novos voos aí, cada vez melhores. Então eu cumprimento a todos, e eu queria falar um pouquinho sobre esse tema geral que essa palestra vem a trazer, né, que é a questão da desinformação e das eleições. Em certo sentido, pessoal, eu até tenho um esquema aqui, eu vou compartilhar com vocês, para ficar um pouco mais claro. A minha ideia é que a gente possa trazer algumas informações de debate, principalmente voltado à área da comunicação política. E deixa eu só, estou levando uma surra aqui do PowerPoint, mas já eu já entro já compartilho com vocês aqui, peraí. Então, uma manifestação principalmente da comunicação política, que é uma área que está extremamente avançada dentro desse debate sobre desinformação, sobre fake news, sobre utilização de mecanismos digitais para o processo, de fato, de reconhecimento da tecnologia e o impacto dessa tecnologia para a política e o mundo em geral, né? Então, eu vou tentar trazer alguns autores que são importantes aqui, principalmente no Brasil, que tratam sobre o tema, porque o Brasil virou o epicentro da coisa, então é algo que merece a nossa atenção. Então, a gente tem vários professores aí que são renomados no Brasil todo, trazendo essa questão da fake news e da questão da desinformação. E também quero trazer alguns dados para vocês e algumas reflexões que eu fiz sobre esse tema, desinformação em eleições, né? Primeiro eu acho que vocês estão vendo a minha apresentação, né? Então, qualquer coisa me avisem aí. Primeiro ponto, eu faço alguns avisos, e eu sempre gosto de fazer esses avisos antes da gente dar início a qualquer debate sobre política no Brasil, né?
Primeiro aviso é que a gente não é tão estranho quanto a gente parece, tá? É muito comum entre a crônica política, principalmente a má crônica política, falar que o Brasil é uma jabuticaba gigante. E eu não compartilho desse posicionamento. Aliás, até gosto de jabuticaba. Eu acredito que a gente não é tão estranho comparado a outras democracias pelo mundo. Tá? E isso a gente vai pensar em números de aprovação de projetos, de relação executivo-legislativo, de modelo constitucional, de regras constitucionais. A gente não é tão estranho quanto a gente imagina. Tá? Somos muito parecidos com países do continente europeu, até mesmo com os Estados Unidos no desempenho democrático. Tá? E sem dúvida, o Brasil, juntamente com outros países como Estados Unidos, Índia, Rússia, são países que trabalham com uma população muito grande interagindo nos processos políticos. E é algo impressionante o que a gente consegue fazer. Tá? Outro ponto importante, a política, assim como qualquer outra atividade, foi impactada pela tecnologia. Não há o que se contestar quanto a isso. Trabalho, medicina, política, tudo. Nosso dia a dia foi impactado pela tecnologia e isso não é de hoje. Boa parte dos autores que trabalham com política e internet vão verificar isso a partir da eleição do Barack Obama, né, no início aí dos anos 2000. Então, a gente conseguiu verificar isso já acontecendo lá nos Estados Unidos e isso gerou reflexos pelo mundo todo. Então, a gente vem num implementar da chamada ágora digital cada vez mais constante, cada vez mais recorrente, tá? Diante de visões pessimistas ou otimistas, estamos vivendo uma coisa que acho que está já com essa expressão, um novo normal. E isso vale para a política também. E o outro ponto que eu queria destacar é que o fake sempre existiu, só usava roupas diferentes. E quando eu falo fake, eu não estou falando de fake news, porque fake news tem uma outra conotação, né? Eu estou falando do fake em si, da mentira, aliada à política, aliada aos processos eleitorais, aliada à questão da demonstração ou tentativa de ganhar de outro candidato por meio da mentira. Isso é algo constante na política. Vocês devem se lembrar das balas de prata, devem se lembrar das situações folclóricas que aconteceram, por exemplo, na política paranaense e nacional, e devem se lembrar que na última semana de campanha não tinha nada a não ser mentira. Né? Então, isso é uma constante também. E aí, para a gente abrir esse debate sobre desinformação e fake news, eu queria utilizar uma fala do professor Wilson Gomes e da Tatiana Dourado, num artigo que eles trazem sobre o impacto das fake news para o jornalismo. E ele coloca um trecho que eu acho extremamente interessante, que diz assim: nos últimos tempos, reservou-se o termo fake news para designar os relatos pretensiamente factuais que inventam ou alteram os fatos que narram e são disseminados, em larga escala nas mídias sociais, por pessoas interessadas nos efeitos que eles poderiam produzir. A expressão se refere principalmente aos relatos inventados ou alterados e difundidos com propósitos políticos. Percebam, esse conceito trazido pelo Wilson Gomes é um conceito de que a fake news ela não surge espontaneamente. Ela surge criada, ela surge fundamentada, ela surge em equipe. Então, hoje a gente tem, falou-se muito do gabinete do ódio, né? Mas a gente tem hoje empresas especializadas em produção de conteúdo digital que nem sempre pode ser considerado fidedigno, né? A utilização, por exemplo, de mecanismos que são engraçados, corriqueiros no nosso dia a dia, como a utilização de memes, a deepfake, entre outras ferramentas que a gente compartilha entre os nossos familiares, amigos, são produzidos por grandes agências de hoje consideradas publicidades, mas a gente poderia dizer que é uma grande fábrica de construção de irrealidades, né? Ou poderíamos chamar de fake news ou desinformação, isso vai depender do autor, né? O conceito de desinformação e fake é utilizado muitas vezes como sinônimo, mas o mais comum entre a bibliografia que trata sobre o tema, principalmente na comunicação política, é a utilização do fake como a determinação desses conteúdos disseminados e criados com objetivos políticos, de produzir efeitos na política, tá? Então, partindo desse pressuposto e ainda utilizando como referência o professor Wilson Gomes, que é da UFBA, né, da Universidade Federal da Bahia, e já há muito tempo vem sendo um dos principais autores de artigos científicos sobre o tema,
e um dos principais, digamos assim, analistas sobre a utilização da fake news dentro do ambiente político brasileiro, ele vai identificar alguns pontos essenciais, e eu acrescentei alguns meus aí nesse slide, que eu coloquei 4 pontos principais para identificação e quais seriam as características das chamadas fake news. Primeira característica é que ela é com um conteúdo fabricado, ela não surge espontaneamente. Nem que o político seja o cara que construa a maior quantidade de gafes possíveis, ainda tem que ter alguém para editar o vídeo, ainda tem que ter alguém para colocar isso dentro de um formato que seja visível às pessoas, e ainda tem que ter alguém para distribuir o material. Então, é um conteúdo fabricado. Mesmo se a gente pegar os piores políticos do mundo, eles não conseguem construir fake news, assim como uma equipe que está preparada para produzir esse conteúdo. E olha o que eu estou falando de uma equipe de profissionais especializados que tem condições totais de fazer essa fake news circular pelo mundo, né? E quando eu digo mundo, eu estou falando do mundo digital. Segundo ponto, e esse é um conceito, por isso que eu coloquei entre aspas, do professor Wilson Gomes e de outros autores que trabalham nessa perspectiva das fake news, né? A fake news é uma criatura digital. Se a gente fosse analisar como se fosse um documentário da National Geographic ou qualquer outro canal de documentários, a gente ia talvez chamar isso, a fake news, de criatura digital. Porque ela surge no momento da difusão dos grandes meios digitais, das NTICs, das novas tecnologias de informação e comunicação. E é a partir dali que ela vem como se fosse um vírus para a informática, infestando o nosso ambiente digital, que obviamente é um ambiente criado, fabricado. Ele não é algo espontâneo, né? Outro ponto importante para a fake news, ela é veloz, ela é rápida, ela é muito ligeira. Então, sai uma informação efetiva, se edita o vídeo, se edita a informação e repassa isso para os grupos, e isso tem um impacto exponencial. É absurdo a velocidade dentro da lógica de redes que a gente tem hoje, e utilizando aí os vários mecanismos de rede, pode ser redes sociais, pode ser mecanismos de comunicação que não seriam considerados redes em si, mas que transportam essa informação na velocidade da luz. É algo impressionante. Tá? Ela tem um alto alcance, e esse alcance é um alcance que entra na nossa casa sem ser chamado. Tem um alto nível de engajamento, porque a partir de uma fake news, a partir de uma foto, a partir de um meme, a partir de uma informação desencontrada, a gente cria debates. Então, por exemplo, você vai lá e distribui no seu grupo da família uma fake news. Logo em seguida já vem um comentário sobre, ou vem um debate longo sobre a situação e trazendo mais informações que muitas vezes são fake, tá? E eu não estou dizendo que todas as informações da internet são fake, tá? Mas uma parcela significativa são. O impacto é efetivo, principalmente em processos eleitorais. E a gente vai ver isso acontecendo. Para eu desmentir uma fake news, é muito complicado. É muito mais fácil eu distribuir informações fakes também, do que simplesmente desmentir algo que já foi espalhado sobre mim, ou sobre a minha campanha, ou sobre o meu partido, ou sobre as pessoas que estão ao meu lado nos processos eleitorais. A capilaridade é impressionante. Atinge desde a pessoa mais jovem até a pessoa mais idosa, do empregado ao desempregado, do trabalhador ao estudante. É algo impressionante. A distribuição, e isso eu acho o grande ponto focal da chamada fake news, ou dessas informações desencontradas, é que a distribuição é feita de maneira comunitária nos grupos de nossa confiança. Imagina se minha tia, que me conhece desde pequeno, está mentindo. Imagina se, por um acaso, o meu pai, que tem formação universitária, que é uma pessoa experiente no mercado de trabalho, e estaria distribuindo fake news, ou estaria mentindo sobre um dado candidato. É impossível. Afinal, estamos em grupos de confiança. Nem todo mundo pode entrar naquele grupo da família, certo? Somente quem é da família. A relação direta com as redes sociais, porque as fake news, elas nascem com as redes sociais. Elas vêm, e que nem eu disse, para a informática, assim como o vírus, para a informática, as fake news surgem nas redes sociais, né? É reflexo de uma sociedade, e agora já vou olhando para os aspectos de ordem social, em que a esfera pública está em migração para os meios digitais. E isso a gente pode ver. Exemplos são 1000. Eu posso dar o exemplo, por exemplo, do presidente Bolsonaro, que utiliza muito mais o Twitter para informar sobre questões de governo do que o Diário Oficial da União.
A mesma coisa acontece com o Ratinho Júnior, que é governador do estado do Paraná. Primeiro ele lança no Twitter e no Instagram, e depois ele joga no Dou. É como se fosse um balão de ensaio. Então, digamos assim, a esfera pública saiu do ambiente tradicional e entrou nos meios digitais, né? Outro ponto importante das fake news é que elas florescem como erva daninha, florescem em grama nova, né? A falta de confiança nas instituições. Cada vez mais as instituições estão, ao menos, com um ponto de interrogação ao seu lado. E aí eu coloco Poder Judiciário, coloco Supremo Tribunal Federal, Poder Legislativo, Poder Executivo, a própria imprensa institucionalizada, né? E não estou dizendo que essas instituições não contribuíram para isso, contribuíram bastante, mas ainda assim existe uma falta de confiança nas instituições. Outro ponto importante para o florescimento das mesmas é a polarização política. E aí a gente não sabe o que veio antes, o ovo ou a galinha. A polarização veio antes ou a polarização veio depois da fake. Novos agentes na política que não têm aquele ideário republicano, que não, geralmente são contrários aos modelos políticos, que geralmente verificam a política como algo degenerado ou algo ruim, e por isso eles estão lá, né? E último, a fake news está muito ligada à afetividade e à experiência. A afetividade do meu parente ou de uma pessoa que viveu aquela situação e a experiência que eu tenho de lidar com a notícia. Tá? Então, são pontos que ficam cada vez mais evidentes e que talvez sejam um reflexo ou um resumo do que a gente vem vivendo. E agora eu quero, já para me encaminhar para a finalização, eu consigo observar no Brasil uma obra de arte em construção, uma obra de arte perfeita, tá? Quanto à questão da desinformação e das fake news. A gente vem passando, efetivamente, durante os últimos anos, com uma lógica de deslegitimação das instituições, isso feito pelas próprias instituições em algumas situações, né? A gente vê o caso do presidente da República se utilizando do Poder Executivo, muitas vezes, para deslegitimar a existência de instituições. A gente vê a imprensa, muitas vezes, corroborando para situações que vieram a impactar politicamente e se deslegitimando em alguns aspectos. A gente vê uma lógica de polarização, a gente vê uma briga e um acirramento político cada vez mais evidente. Então, por isso que eu falo, uma obra de arte em construção. E aliado a isso, a gente vai ver uma perspectiva toda diferente dentro do nosso ambiente. E o nosso ambiente é um ambiente digital, cada vez mais digital. E aqui eu trouxe algumas informações de uma agência internacional, o We Are Social, que trata sobre as mudanças feitas no mundo e o impacto disso para a nossa realidade. E aqui tem alguns números, e só vamos focar nos números, por exemplo, de uso de internet, que está no mundo, em termos mundiais, aí, 57% da população tem entrada no mundo digital. Dessas pessoas, 45% são utilizadores de mídias sociais e 42% fazem a utilização dessas mídias sociais nos equipamentos, como, por exemplo, celulares, que, de fato, são mecanismos cada vez mais constantes na nossa mão ao tempo todo, né? Outro ponto que eu gostaria de destacar, né? A influência das mídias sociais em vários cantos do mundo. E vamos focar um pouquinho na América Latina. Na América do Sul, a gente tem 66% da população engajada em alguma rede social. Algo impressionante. Como eu disse a vocês, as redes sociais são um reflexo claro, ou o vírus está para a informática, assim como a fake news está para as redes sociais. A penetração por região, principalmente aqui na América Latina, são de padrões europeus, muito próximo do padrão europeu e muito próximo do padrão norte-americano. Se a gente fosse levar isso mais a sério ainda, a gente olha para a Ásia, principalmente na Ásia da Ásia da tecnologia, a gente está muito próximo também nessa lógica de engajamento. Ou seja, o Brasil é uma obra de arte em construção e que vai impactar diretamente no ambiente político de maneira efetiva, tanto na lógica de desinformação quanto da fake news. Outro dado que eu trago para vocês, o Brasil é um dos países mais sociais do mundo, com a utilização dessas redes sociais. O tempo médio gasto nas mídias sociais em geral, em 2019, era de 225 minutos. E se vocês quiserem fazer um teste, é só abrir lá no celular de vocês e ver a quantidade de tempo que vocês usam Instagram, Facebook ou qualquer outra mídia disponível nos nossos celulares hoje em dia.
vocês podem ter certeza que, no mínimo, algumas horas do dia são dedicadas a esse ambiente virtual, né? Bom, quais são as questões que surgem? Agora eu vou para a minha finalização de fato, né? Diante dessa situação, né, diante desse ambiente informacional construído, a Ágora Digital efetivamente construída, o engajamento do brasileiro dentro dos ambientes digitais e das redes sociais, a ideia de que existe uma lógica de polarização, uma desconfiança como e quais seriam os impactos disso, por exemplo, para processos eleitorais. E aí eu trago 3 questões. Qual seria o nosso problema? A primeira questão, o problema é o fake? Eu acho que não é o fake, né? Nas eleições, a mentira sempre flertou muito com a política. E eu digo isso principalmente nos ambientes eleitorais. Era muito comum um candidato em um debate ou ao vivo jogar uma pergunta que o outro candidato não conseguiria responder, ou inventar um fato, ou inventar uma situação ou um número para colocar aquele adversário em uma situação de saia justa. A utilização de publicações apócrifas dentro do direito eleitoral, a utilização de informações equivocadas, na época, por exemplo, da utilização de grupos de e-mail, né? Então, constantemente, o fake, a mentira, flertou muito bem com a política. E a mentira não é o problema dentro do ambiente político. Seria ideal que todo mundo falasse a verdade. Mas a gente sabe, principalmente no nosso ambiente, que uma mentira é um tanto quanto constante. A invenção ou o aumento da situação é um tanto quanto constante, principalmente no ambiente político. A segunda pergunta que me vem, as instituições serão capazes de reagir? E aí eu venho com um exemplo que é categórico, que até hoje eu não consegui resposta. O Tribunal Superior Eleitoral, desde a implementação das urnas eletrônicas, sofre as consequências em diversos processos eleitorais com mentiras relacionadas, por exemplo, à utilização fraudulenta dos mecanismos digitais para as eleições. E até hoje, o Tribunal Superior Eleitoral não conseguiu desmentir essa mentira utilizada constantemente em processos eleitorais. Inclusive, em 2014, quando um candidato perdeu as eleições presidenciais, ele contestou de maneira formal no Tribunal Superior Eleitoral a eleição de uma candidata que tinha sido eleita pelo voto popular. Percebam, o fato das instituições, e aqui eu só estou utilizando um exemplo, não serem capazes de dizer não àquilo que evidentemente não era real, coloca em xeque algumas situações dentro da nossa democracia. E se a gente fosse pensar em qualquer um dos autores que fundamentam a teoria da democracia, eles sempre vão falar, e aqui eu vou utilizar o Robert Down como exemplo, ele vai falar da necessidade das instituições serem consideradas. E as instituições poderem, por exemplo, garantir uma eleição livre e limpa. Né? Então, percebam, olha o impacto de uma mentira institucionalizada ou uma mentira que talvez as instituições não consigam rebater. E o último aspecto, para finalizar, de fato, será que a nossa alta fragmentação partidária, com, por exemplo, o partido do presidente tendo 10% do Congresso Nacional e uma ampla coalizão focada em partidos de centro, uma quantidade imensa de partidos dentro da Câmara dos Deputados e no Senado Federal, uma lógica de polarização política e uma desconfiança nas instituições não poderiam potencializar cada vez mais o nosso quadro político de debilidade e, principalmente, com a possibilidade da gente viver um caos, que seria, por exemplo, a utilização de redes sociais ou de fake news como um fundamento para os nossos modelos democráticos. E esse é uma baita de uma situação complicada que a gente só consegue resolver quando a gente conseguir colocar e dar subsídio e vitaminar as instituições a ponto delas conseguirem rebater as informações fake e a ponto da gente conseguir manter o nosso modelo democrático de maneira efetiva, baseada principalmente no modelo constitucional adotado em 1988 e principalmente dentro de uma relação mais factual com a realidade. Senhores, era isso por enquanto. Estou à disposição, ficam os meus contatos aí, precisando de qualquer tipo de informação ou debate sobre o tema, eu estou aberto. Obrigado, Anderson, pela palavra. Bom, muito obrigado, Francis, pela
boa conversa. Passo imediatamente a palavra ao professor Eduardo Faria. Fique à vontade, professor, a palavra é sua. Obrigado, professor Anderson, pelo convite. Boa noite a todas e a todos. Boa noite ao meu amigo Francis, também, que com aquela imagem ao fundo inspira, então, muito. Uma imagem clássica, então, da Constituição de 1988, do processo constituinte. Boa noite para você também e para o Matheus, que é o responsável aqui por dar todo o suporte e apoio também ao professor Anderson e, nesse momento, também até esse evento do mestrado da Universidade Positivo, o mestrado em Direito. Eu vou utilizar o tempo, professor Anderson, que havia me disponibilizado. Eu vou fazer uma projeção também aqui, como eu só peço por gentileza que me avise se a imagem ela aparece, considerando aqui o aplicativo. Deixa eu ver. Uma dúvida se eu estou conseguindo fazer a projeção. Tá, ok, estamos vendo. Agora não. Tá, então, deixa eu ajustar. Consegue visualizar? Sim, ok. Então, eu fiz uma proposta de conversar e eu acredito que a abordagem que eu vou fazer, ela complementa o que o professor Francis trouxe e também dialoga com o tema da própria conversa da noite de hoje, que é desinformação e eleições. Eu tinha algumas possibilidades, alguns caminhos a seguir em relação ao tema e conversando com o próprio professor Francis, eu procurei fazer uma abordagem que buscasse complementar o que foi apresentado por ele e que foi trazido nesse momento para o debate. Quando nós pensamos aqui num sistema político democrático, uma pergunta que tem, e vai ao encontro do que o professor Francis trouxe, é o que um sistema político democrático deve permitir. E quando nós pegamos os clássicos da ciência política, e aqui eu me utilizo do Robert Dawn, um sistema político democrático ele deve permitir a competição e a participação política entre oposição e governo. Ele deve, de maneira permanente, permitir a contestação pública e regimes inclusivos. Quanto maior for a possibilidade de competição e participação política dentro do jogo das regras democráticas pós-Segunda Guerra Mundial, maior é a densidade desse regime democrático, mais sólido é esse regime democrático. Então, a minha fala vai passar muito exatamente por esse marco do que caracteriza e o que deve permitir, um regime democrático deve permitir, tendo como referência essa ideia da competição e participação entre oposição e governo. Os objetivos, né, desse jogo dentro das regras democráticas é o governo na reeleição e a oposição à eleição. Então, se nós pegarmos e observarmos as falas, as narrativas todas dos governos, elas sempre são narrativas que buscam, no nosso caso, 8 anos de mandato e não 4 anos de mandato. Se nós olharmos os veículos de comunicação, grande parte deles já aponta que tanto o presidente como os governadores já fazem falas
pensando nas suas próprias reeleições. Então, esse é um traço e é uma característica normal de qualquer regime democrático, e aquele que está no governo busca exatamente, no seu movimento, um processo que permita a sua manutenção pelo período fixado na legislação, que no caso brasileiro é 4, com a possibilidade da reeleição. E a oposição, de maneira frequente, busca desconstruir a narrativa feita por quem está no governo. Então, dentro do jogo democrático, esse confronto entre governo e oposição é o que movimenta os grupos políticos, é o que movimenta, então, toda a ação do governo buscando ampliar sua base e toda a ação de uma oposição para desconstruir o governo e ampliar, então, o seu suporte eleitoral dentro de uma perspectiva, obviamente, liberal de democracia. E quando nós olhamos essas dimensões, essas garantias que devem ser asseguradas dentro de um regime democrático, tem uma frase que o Fernando Limonge, que é um cientista político brasileiro, trouxe, e ele apresenta duas grandes perguntas a partir do livro do Robert Dahl, né? Há limitações à competição política? Há parcelas expressivas da população às quais é negado o direito de voto? Se alguma destas duas perguntas for negativa, né, nós estamos diante de um regime autoritário. Claro que, quando nós lemos as obras, né, que tratam e fixam os marcos do regime democrático, nós temos uma série de dimensões, uma série de garantias, mas existem duas perguntas que são perguntas muito precisas e que traduzem essa síntese, né? Se há limitação à competição e se há parcela expressiva da população às quais é negado o direito de voto, nós estamos diante de um regime autoritário. Então, percebam como duas perguntas elas conseguem traduzir exatamente em que regime e de qual regime nós estamos falando. Claro que, se nós iniciarmos um processo de desagregação dessas duas questões, nós vamos ter um processo que vai de regimes democráticos ou autoritários, mas nós temos ali uma perspectiva da densidade dos regimes. Então, o fato de eu mencionar que um regime é democrático não significa que eu estou dizendo que todos os regimes democráticos têm a mesma densidade. Nós temos democracias plenas, nós temos democracias falhas, nós temos regimes híbridos e nós temos regimes autoritários. E eu acredito que uma boa imagem, uma boa pesquisa que pelo menos espacializa essa perspectiva em relação aos regimes é a que é produzida pelo The Economist. Então, nós temos uma pesquisa global, uma pesquisa muito bem estruturada, muito bem fundamentada, que vai trazendo exatamente qual a perspectiva dos regimes. Se nós estamos falando de um país que tem uma democracia plena, se nós temos uma democracia que ela é falha, se nós temos um regime híbrido, um regime autoritário. Óbvio, dentro de uma perspectiva liberal, né, de democracia, construída após a Segunda Guerra Mundial. Então, dentro destes marcos que eu estou mencionando, quando nós olhamos, então, a pesquisa espacializada no mapa, nós percebemos que são poucos os países que nós podemos considerar como democracias plenas. Do nosso lado aqui, o Uruguai. Mas se nós pegarmos o restante da América Latina, nós temos tons de verdes mais diferenciados. Se nós formos alterando os continentes, nós vamos percebendo, então, essa alteração de cores. Então, percebam que, em escala global, quando nós falamos de democracia de perspectiva liberal, nós ainda não conseguimos universalizar este modelo em todos os continentes. E mesmo dentro dos continentes que são considerados democráticos, nós temos densidades distintas. E aí, a partir daquelas duas perguntas que foram feitas e apresentadas pelo Limonge anteriormente, eu utilizo e amplio os dois questionamentos abaixo, que era: há limitações à competição política, há parcelas expressivas da população às quais é negado o direito de voto, para provocar uma reflexão sobre os regimes democráticos atuais. Toda a construção
de democracia, do jogo democrático, que nós vivenciamos, é fruto do pós-Segunda Guerra Mundial. O desenho que é de democracia liberal, ele é fruto de um desenho normativo pós-Segunda Guerra Mundial, com as suas diferenças de continente para continente, dentro do continente de país para país. Mas nós temos esse desenho feito após esse período. E eu utilizo, então, para fazer uma pergunta. A aceleração do tempo e a manipulação dos dados contido na rede mundial de computadores desequilibraram a competição política, a qualidade da participação, impactando negativamente e, no limite, representando a própria destruição. Daí eu estou falando isso de maneira proposital, para gerar um impacto. Destruição da democracia representativa consolidada pós-Segunda Guerra Mundial. Então, aqui eu trago dois elementos que, para mim, são elementos que produziram um giro naquilo que se compreendia como democracia pós-Segunda Guerra Mundial. Essa ideia da aceleração do tempo e manipulação de dados. E aí eu vou construir toda uma narrativa e eu, procurando observar o tempo, vou falando também de maneira acelerada, já que eu trouxe o termo, para depois abrir para as perguntas e continuar as reflexões com todos aqui. E aí eu penso que sim, e explica a parte progressiva da disfuncionalidade do modelo de representação, do desenho de estabilidade institucional desenvolvido ao longo de décadas. Quando a gente fala do modelo de representação e estabilidade institucional, eu procuro trabalhar com aquele tipo ideal que nós dessemos um passo e olhássemos principalmente aqueles países em que a cor verde ela é mais densa, ou seja, que as democracias elas seriam mais densas. Porque nas demais colorações, quando eu falo do modelo de representação e quando eu falo da estabilidade institucional, elas flutuam muito. Então, nós não conseguimos, e aí está a cor do próprio Brasil, produzir um modelo de democracia sólida, numa perspectiva de democracia plena. Então, a nossa disfuncionalidade ela existe, mas ela pode ter sido progressivamente ampliada. E a mesma coisa em relação à estabilidade institucional. Nosso modelo de estabilidade, ele também não é pleno. Ele pode, e é isso que eu vou procurar apresentar, ter sido amplificado nesse último período, nesses últimos anos ou década. No entanto, a pergunta apresenta uma complexidade, obviamente, de variáveis, que essa fala aqui no dia de hoje ela não vai conseguir traduzir, e eu vou procurar apresentar essas variáveis em forma de perguntas, para apresentar esse impacto negativo. Qual é a primeira pergunta? Qual a relação entre velocidade, informação, poder e democracia? Percebam que eu não trouxe a palavra desinformação, eu trouxe a ideia da informação. Então, qual que é essa relação entre velocidade, informação, poder e democracia no atual período que nós vivemos? A velocidade é o fundamento do poder político, sendo, contudo, o seu lado desconhecido. Eu estou utilizando como base o Paul Virilio, e é algo que ele não é plenamente visualizado quando nós falamos de política. A velocidade é um fundamento em que nós não detemos o olhar, ou não detínhamos o olhar até pouco tempo. Ele é um lado desconhecido, mas ele é fundamento. É um fundamento muito sólido e ao longo da minha fala vocês vão percebendo como a velocidade, quem é mais veloz dentro desse jogo, consegue se posicionar de maneira diferente em relação aos seus adversários. O domínio do fundamento velocidade acoplado à riqueza, então eu tenho um fundamento que é a velocidade. Eu preciso acoplar a riqueza, ou seja, não tem como se pensar num jogo sem dinheiro. Então, velocidade acoplada à política com riqueza permite formas de competição no jogo democrático que se traduzem em vantagens singulares para os jogadores. Quem detém dinheiro e velocidade está em lugar diferente na corrida. Então, nos jogos que são os jogos visíveis entre os jogadores, os players, quem detém velocidade e dinheiro
está à frente dos outros. Muitas vezes nós notamos que alguns têm dinheiro e velocidade e não estão nessa mesma posição. A questão é eu saber se o jogo deles é o mesmo jogo que os outros. Então, aqui tem um autor que trabalha o Cibeles, os jogos ocultos, e aí é algo que vale a pena. Né? Eu preciso entender qual o jogo que está sendo jogado pelos jogadores, para poder dizer se, eventualmente, aquele que detém velocidade e dinheiro não estão de destaque, porque o jogo que ele está fazendo é um jogo que nós não conhecemos, é um jogo desconhecido. Né? Então, esse ponto é um ponto importante. Daqueles que nós conhecemos o jogo, naqueles em que o jogo é conhecido, é visível, né? Velocidade e riqueza é fundamental. Vejam, e aí eu puxo para as campanhas presidenciais no Brasil e em outros países, que aqueles que chegam, né, nas últimas eleições de 2010 para cá, ou 2008 para cá, chegam à frente são aqueles que detêm velocidade, e aí a gente tem a explosão das redes, da internet, difusão e dinheiro. Tanto que o tema orçamento, né, eleitoral ele aparece em quase todas as campanhas. Isso, o questionamento em relação aos valores que as campanhas utilizaram também aparece sendo questionado em quase todas as eleições. Então, o processo de aceleração do tempo, que a partir da Revolução ele ganhou uma velocidade a partir da Revolução Industrial exponencial. A gente saiu, né, de um modelo que era um modelo a vapor, um modelo a combustão, para a microeletrônica. Né? Então, nós temos uma construção da velocidade. Nós temos daí uma construção da velocidade, uma construção da aceleração. Tá? Nós literalmente criamos velocidade. Até a Revolução Industrial, se nós pensássemos quais os veículos mais rápidos que nós tínhamos, ou as formas de comunicação mais rápidas que nós tínhamos, ou era o pombo, ou o cavalo, ou um barco à vela absolutamente diferenciado. Né? Percebam que nós, durante 2, 3, 4 mil anos, tínhamos como referência de velocidade na parte da comunicação estes itens que eu apontei, algum outro que eventualmente não tenha mencionado. Percebam que de 200, 250 anos para cá, né, nós criamos velocidade com o vapor, com a combustão e com a microeletrônica. Então, nós tivemos uma aceleração do tempo criada, né, que gerou velocidade. Então, ela rompeu com os freios do século XIX e transforma a ideia de tempo e a ideia de espaço que se tinha. Então, tudo que foi projetado e criado e organizado e estruturado dentro de uma perspectiva de tempo e espaço, ela foi transformada com essa velocidade. Então, na nova fase do jogo político, disputa é sobre velocidade em relação à informação. Então, o jogo jogado, ele é um jogo que a disputa é sobre velocidade em relação à informação. A alocação do poder está naquele que consegue ir mais rápido. Né? Não é à toa que o professor Francis mencionou que os políticos eles se comunicam pelo Twitter como se o Twitter tivesse se transformado no Diário Oficial da União, no DOU, como bem mencionou o professor Francis. Por quê? Porque aí é velocidade em relação à informação. Tá? Então, eu tenho a alocação do poder, está com aquele que consegue mais rápido. Aqui é só uma expressão. Eu me comunico pelo Twitter porque o Twitter se traduz em velocidade de comunicação e se traduz uma possibilidade de alcance em relação a essa informação em escala global. Né? Então, a capacidade dos jogadores políticos do jogo democrático serem mais rápidos e menos rápidos na manipulação da informação. Esse é o jogo. Tá? Então, quem consegue ser mais rápido ou menos rápido nessa manipulação da informação. Aqui é o jogo central, principalmente com a difusão da internet, ou que teve novos contornos com a difusão da internet em escala global e, obviamente, toda a parafernália tecnológica que envolve essa difusão da informação pela internet.
Então, criar, capturar, manipular, hierarquizar, decidir e difundir informação de forma acelerada é a chave para definir quem vai ou não vai chegar no final da competição na frente. Então, percebam que eu tenho aqui toda uma estratégia construída e criada, e essa estratégia necessariamente precisa de riqueza, de recursos, de dinheiro, né? Porque eu preciso montar equipes multidisciplinares, multiprofissionais, que tenham capacidade de criar, capturar, manipular, hierarquizar, decidir e difundir a informação de forma muito rápida. Né? Isso é um elemento, se ele não for determinante, ou se não foi determinante nas últimas eleições aqui no país, como eu mencionei, de 2010 para cá, ele foi um elemento que colocou os principais competidores naquela posição. E se nós olharmos aqui o que eu estou mencionando, e como eu disse, de forma muito breve, muito célere pelo tempo que eu tenho, né, se nós olharmos aqui o mapa de interações sem robôs sobre os presidenciáveis, nós tivemos 4.603.595 retweets nas eleições de 2018, né, dentro de uma data de análise feita pela FGV de 12 de setembro a 18 de setembro, envolvendo aqui os candidatos. Mas o que eu queria destacar é o próximo, o mapa de interações com robôs sobre os presidenciáveis. Percebam que nós temos 5.285.575 retweets, ou seja, as interações com robôs sobre os presidenciáveis, ela é maior do que a interação sem robôs e ela é uma constante da nossa forma de fazer política na atualidade. Então, nós temos aqui um mapa que expressa exatamente os percentuais por cores e por grupos em relação à utilização de robôs nas eleições de 2018. Então, acho que ele é uma imagem aqui que é uma imagem muito forte pelo que ela traz, pelo que ela diz em relação ao que eu estou mencionando e me propondo a falar até esse momento. Então, projetos políticos e participação com qualidade de tempo elaborados, apresentados, refletidos, este tempo é incompatível com a velocidade das fake news ou das fakes no Twitter, da interação com robôs e memes no WhatsApp, né? Então, que simplificam e esvaziam o político. Se nós observarmos a perspectiva do humano, né, e da política produzida, né, que eu preciso de um tempo para elaborar, para apresentar, para refletir, esse tempo ele é incompatível com a velocidade que nós temos hoje. Então, nós vivemos aqui, vou chamar nesse momento de um paradoxo, né, em que eu tenho a necessidade do tempo para projetos políticos e participação, só que essa necessidade do tempo, como nós conhecíamos, ela não existe mais, né? Porque nós temos, então, o instante como o elemento central. E isso simplifica e esvazia o político, né? As conversas sobre política, em parte, elas se traduzem nas mensagens recebidas no WhatsApp, né? E que a pessoa e as famílias recebem e compartilham com seus contatos. Então, isso é absolutamente insuficiente, né? Eu acompanho a política, reflito a política a partir dos caracteres que são publicados no Twitter, né? E aí isso também é absolutamente incompatível. Eu interajo com robôs. Como é que eu vou pensar em projetos políticos e participação política de qualidade se a minha interação é feita com um robô e eu não sei que estou interagindo com um robô? Então, eu tenho uma simplificação e esvaziamento do político. E isso é algo que merece muita também a nossa atenção nesse atual momento. Então, aqui eu trouxe alguns memes gerais, tá?
Então, ai meu Deus, o povo vai voltar a falar de política, estou sofrendo perseguição e o sítio é do meu amigo. Quem é doido? É ele, eu, né? Você me prometeu um 38 é o saco de 5 quilos de arroz, né? Eu nunca vi político honesto. Ou seja, é a simplificação, é o esvaziamento do político, né? E é a tônica, né? O que conduz as conversas políticas, em parte, são os memes. Né? E aí eu tenho, em parte, aqui algo que simplifica, reduz, e que o próprio professor Anderson, que está com a imagem aberta, sorriu em determinado momento, né, em algum desses memes aqui, e exatamente traduz um pouco do que eu estou mencionando. A gente foi para a parte do humor, de uma ridicularização, do esvaziamento, né, daquele planejamento, daquela reflexão sobre os projetos políticos e sobre a própria participação. Não que o humor não tenha que fazer parte, óbvio que sim. Tá? O humor, ele faz parte da política desde sempre. O humor é necessário. Né? Agora, o que eu não posso é deslocar, né, a discussão para o campo, né, que é o campo da ridicularização, que é o campo do esvaziamento, que é o campo do ódio. Esse deslocamento ele faz com que se perca o sentido dos projetos políticos e de uma participação consistente. Então, a garantia democrática que permite que o direito de líderes políticos disputarem apoio e voto é formalmente garantida e substancialmente débil de conteúdo político. Quando eu tenho eu tenho exatamente um esvaziamento do político, um esvaziamento da participação, eu garanto ela de uma maneira formal, só que substancialmente ela é débil. Né? Eu formalmente tenho todas as garantias e quando eu olho o conteúdo são memes, né? São notícias falsas, são imagens, né? Ou informações ou desinformações que não permitem uma reflexão estruturada que deveria ser realizada. Então, as notícias com a intensidade, o volume e a velocidade impedem que os cidadãos acessem fontes alternativas de informações para oferirem a veracidade dos dados que recebem. Então, tem um ponto que é importante dentro dessa estratégia toda também. Quando nós analisamos a estratégia que eu mencionei anteriormente da velocidade acoplada à riqueza, para criar, manipular, difundir as informações ou as desinformações, a intensidade, o volume e a velocidade é fundamental. Percebam o volume de informações que vocês recebem todo dia. Tá? Muito provavelmente, poucos lembrarão da primeira notícia que viram no dia de hoje, ou terão dúvidas se viram hoje ou se viram ontem. Tá? Então, essa também faz uma parte de um mecanismo em que eu tenho uma intensidade, um volume, tá, que me impedem mesmo, né, de acessar fontes alternativas para confirmar a veracidade daquilo que está sendo dito. Né? Então, muitas vezes nós lemos um determinado texto, né, que apresenta um determinado dado, mas eu não tenho nem tempo, tá, e nem possibilidade de acessar uma fonte oficial para saber se aquilo é verídico ou não é verídico. Né? E isso faz e reforça esse esvaziamento que eu mencionei. Aqueles que não se submetem à racionalidade da hierarquia, da velocidade e da riqueza, estão fora da competição política fixada formalmente pelas democracias representativas na atualidade. Né? São cartas fora do baralho, pois não conseguem competir com o poder político. O que significa isso? Significa que os grupos que buscam discussões de projetos de curto, médio e longo prazo, que buscam
ampliar a participação de maneira substantiva, né, esses grupos eles estão fora da competição política para o acesso ao governo. Está fora. Tá? Porque o tempo, né, os tempos são diferentes. Tá? Aqui nós temos o tempo, como eu mencionei antes, do tempo do WhatsApp, o tempo do Twitter, o tempo do Facebook. E se observarmos presidentes de diferentes países, realmente eles se movimentam e decidem a partir destes aplicativos. Né? E mudam de opinião a partir, muitas vezes, de um balão de ensaio que foi feito para ver qual seria a reação da sociedade. Né? Se eu tenho decisões tomadas a partir dessa racionalidade, eu não tenho como falar, né, de projetos de políticos de curto, médio e longo prazo, organizados e estruturados. Eu não tenho como falar de participação política substantiva. Tá? Então, aqueles que, na atualidade, até o momento, buscam construir esse modelo ou agir dessa forma, né, estão fora, né, ou não têm possibilidade, né, dentro do jogo eleitoral, de vencer uma determinada eleição. Então, com isso, perdemos os projetos e os planejamentos políticos de curto, médio e longo prazo. O planejamento estruturado é substituído pelo instante, que acaba orientando as decisões dos jogadores, dentro da lógica do capital político, de votos a ser preservado ou angariar para as próximas eleições. Então, eu trabalho com a lógica do instante. Né? Não trabalho mais com projetos de curto, médio e longo prazo. A ideia do tempo de médio e longo, de curto, médio e longo prazo. Eu trabalho com instante. Então, aquela lógica de tempo, ela se desfaz. Eu trabalho com instante. Dentro dessa lógica do instante, eu me movimento para manter o meu capital político ou angariar capital político para as próximas eleições. É essa lógica, e aí ganha um espaço fundamental o marketing político. Tá? Então, não é à toa que, popularmente chamado de marqueteiros, né, ocuparam um espaço tão ou mais importante do que toda a estrutura partidária. Tá? Porque exatamente acabam definindo o que deve ser dito, o que deve ser que deve ser dito, o que deve ser expressado dentro de uma perspectiva de instante, né, para manutenção desse capital político, ou manutenção, ou numa perspectiva de angariar. A segunda pergunta, já indo para a parte final, professor Anderson, peço desculpas em relação ao tempo, se ultrapassar um pouquinho, é qual a relação entre aceleração, Big Data e democracia? Tá? Então, na primeira parte, era a ideia trazer que a velocidade é o fundamento do poder político. Atingimos uma aceleração que está na base da progressiva disfuncionalidade da democracia representativa. Por que eu digo isso? Porque aquela democracia representativa construída pós-Segunda Guerra Mundial é uma democracia que ela foi pensada, construída e produzida, né, fora de um modelo tecnológico que nós conhecemos hoje. Né? Ou talvez nem diga fora, ela não existia o modelo tecnológico atual. Isso faz com que ela tivesse sido pensada, estruturada, implementada dentro de determinados marcos e determinados parâmetros, que eles foram absolutamente reconfigurados no século XXI. Então, a gente vive uma revolução tecnológica produzida em especial e difundida a partir do século XXI, então a partir dos anos 2000, e ela vai, então, produzindo essa progressiva disfuncionalidade da democracia representativa. E considerando como as variáveis de análise as duas dimensões teóricas da competição e da participação. Então, aqui, os celulares usados por empresas para enviar mensagens de WhatsApp em massa. Aqui, gente, essa imagem, para mim, ela é muito forte, ela é muito emblemática. Né? Eu tenho empresas, como bem mencionou o professor Francis, especializadas em difusão em massa de mensagens no WhatsApp. Tá?
Então, essa imagem, ela mostra muito a ideia da velocidade, tá? E a massificação dessa informação. Aqui eu não tenho tempo, não vou abordar, mas existe toda uma inteligência nesse disparo em massa e nessa comunicação. Ela é muito bem pensada, ela é muito bem estruturada, ela é muito bem desenvolvida, né? Tanto que os resultados são atingidos, né, por quem as utiliza. Então, a conexão da velocidade da informação ganha uma capacidade de destruir a democracia representativa, passando da simples ideia de disfuncionalidade momentânea se observarmos o banco de dados do Big Data, né, contido e utilizado na rede mundial de computadores. Então, todos sabem, mas é legal lembrar, o Big Data, então, esse grande banco de dados que existe na internet. Então, quem sabe manipular esse banco de dados, né, ele tem uma capacidade, então, e uma possibilidade, né, de se posicionar de maneira muito diferente em relação aos seus adversários. Porque toda a informação que consta na internet ela está desagregada. Então, conseguir acessar essa informação, organizar a informação, manipular a informação e utilizar essa informação é algo fundamental. Então, o professor americano, o Martin Gilbert, né, professor da Universidade da Califórnia e assessor de tecnologia da Biblioteca dos Estados Unidos, estimou que em 2017 a quantidade de informação disponível para cada cidadão na internet, se fosse colocada em forma de livro, corresponderia a 9.000 pilhas de documentos que chegariam até o Sol. Olha o volume, né, de informação. Então, aí é o Big Data. Acessar essa informação, organizar essa informação, manipular essa informação é o que faz a diferença no atual momento. Não é à toa que os cursos de Big Data, sobre Big Data, são cursos super procurados nas instituições, sendo duplicada a cada 2 anos e meio na rede. Então, 2017, aqui eu já poderia quase dizer que nós temos 18.000 pilhas de documentos dentro dessa lógica que foi apresentada pelo Martin Gilbert. É claro que o fato de termos dados não se traduz necessariamente em potencial tóxico ou destrutivo, né? O que permite a passagem é essa capacidade de análise, manipulação e utilização. Então, não é o dado que é algo tóxico, e sim o que eu faço com o dado, né? Como eu manipulo o dado, como eu utilizo o dado. O grande volume de informação que é feita na atualidade no campo do poder político. Então, como eu acesso o dado, analiso o dado, manipulo o dado, utilizo o dado dentro de uma perspectiva e de um jogo político. Como bem mencionou o professor Francis, né, isso não é atual. O que é atual foi aquilo que a tecnologia propiciou, né, ampliar e massificar da forma que nós estamos observando no atual momento. Sem perceber, deixamos pegadas digitais ao utilizar qualquer dispositivo conectado à internet. Em 2017, eram quase 5.000 pontos de captação e análise dos dados por cidadão americano, como, por exemplo, curtidas no Facebook, Google Maps, canais acessados, Netflix, operadores de telefonia, operadores de cartão de crédito. Então, qualquer dispositivo ligado à internet, tu deixa qualquer acesso, tu faz uma pegada. E essa pegada é um dado. Todo dado é um dado a ser trabalhado. Então, conseguir acessar esse dado e trabalhar com esse dado é algo que as principais empresas fazem na atualidade para atingir determinados objetivos que foram definidos. Então, faça um exercício hoje. Para quem tem um Netflix com mais de um login, né, procurem olhar a capa do filme, do mesmo filme em logins diferentes. Então, porventura, o professor Anderson, se eventualmente a filha do professor Anderson tem um acesso ao Netflix, ambos procurem a capa do filme para ver se o mesmo filme ele não tem uma capa diferente. Exatamente por quê? Porque eles sabem, a partir dos dados e das pegadas que nós fizemos, que o professor Anderson tem um determinado perfil, tem determinada característica, ela tem um determinado perfil, determinada característica, e o mesmo filme eu preciso trabalhar com ambos de forma distinta para despertar o interesse deles
na análise. Então, a pegada é uma informação passível de ser utilizada politicamente, ela é consumida na atualidade. Tá? Então, o Snowden comprovou isso. Né? E aí o Snowden é um divisor dentro das análises, porque ele mostrou aquilo que se imaginava, se deduzia, se apontava. Né? Quando ele demonstrou que os Estados Unidos acessou sem nenhum tipo de informação dados privados, monitorava governos, empresas e cidadãos. Então, a própria presidente Dilma Rousseff, à época, era monitorada, a Petrobras era monitorada. E então, aqui nós temos a compreensão do impacto que isso produz. E qual que foi a reação do Obama à época, quando o Snowden falou? Segundo o professor Hilbert, nenhuma, pois o ex-presidente utilizou o Big Data para vencer as eleições de 2012. Ou seja, estava falando de um mecanismo que já tinha sido incorporado no modus operandi de se fazer política. Então, o próprio Obama, já na eleição de 2012, ele incorpora esse modus operandi, né, e essa racionalidade ela é introduzida no jogo político. Então, não é à toa que venceu. E aí o próprio Hilbert traz. Com o maior gasto dele, ou um dos maiores gastos que teve, foi a criação de um grupo com engenheiros do Google, Facebook, que incluía até jogadores profissionais de pôquer. Né? Por quê? Porque ele pagou milhões de dólares para o desenvolvimento de uma base de dados de 16 milhões de eleitores indecisos, 16 milhões de perfis com diferentes dados, tweets, posts do Facebook, onde vivem, o que assistiam na televisão. Com esse movimento, né, a campanha do Obama conseguiu reverter, mudar a opinião de 80% das pessoas alcançadas. Isso tem um impacto monstruoso. Tá? Imagine, eu tenho acesso a uma série de informações e eu estruturo e organizo as informações de uma determinada forma, né, que faz com que as pessoas, elas literalmente, né, mudem de opinião e passem a decidir a partir de uma manipulação que foi realizada. Então, é como uma lavagem cerebral, não mostra informação, apenas o que quer escutar. Estamos diante de uma técnica de desinformação absolutamente estruturada e planejada. Na última eleição presidencial, vocês vão recordar que um dos candidatos tinha os seus robôs. Então, robô era a expressão, para mim, a clássica, ou que expressa aqui nesse determinado momento, essa perspectiva da lavagem cerebral. Né? E eu tenho o robô, ele era formatado, né, para se movimentar numa determinada direção. E absolutamente esse robô respondia, né, àquilo que ele queria escutar. E ponto final. Não que nas eleições não ocorresse, mas a forma, a técnica, a sofisticação é absolutamente diferente do que ocorria no passado. Então, muitos que estão aqui vão lembrar das eleições. Nós víamos as eleições. Nós tínhamos a tradicional boca maldita, que era o espaço da concentração das pessoas. Nós tínhamos os discursos, nós tínhamos os materiais colocados nos muros, nos postes, nós tínhamos as camisetas, os chapéus, nós tínhamos algo que era visível e palpável. Isso se desfaz, isso desaparece. Mas não desaparece a forma ou as técnicas, né? Bem pelo contrário, elas se sofisticam de uma forma invisível, em que elas penetram e capturam a nossa subjetividade, ou a subjetividade de muitos, que passam a agir literalmente como robôs. E não há nada que se diga para essa pessoa que faça com que ela mude de opinião. Então, a velocidade tecnológica de manipular a informação para fazer com que as pessoas recebam o que querem escutar, né, da eleição do Obama para o Trump foi um salto exponencial, né, de filme de ficção científica. Então, aqui, esse salto tecnológico de uma eleição para outra, né, começou em 2013, quando os pesquisadores da Universidade de Cambridge desenvolveram um sistema que identifica a personalidade do usuário do Facebook, com o resultado de precisão do perfil mais fiéis que a própria pessoa participou voluntariamente da pesquisa. Tem de si ao se olhar no espelho.
Aqui, se eu der 100 cliques no Facebook, né, ele já tem um perfil meu muito melhor do que aqueles que os meus familiares têm, né? Uma compreensão muito melhor de quem eu sou do que os meus familiares têm. Tá? Então, aqui tem todo um trabalho, por isso é o que eu mencionei, que são equipes multiprofissionais, né, e multidisciplinares que atuam, porque eu preciso de uma combinação de várias áreas do conhecimento para atuar dentro desse universo. Então, o mecanismo de desenvolvimento permitiu traçar um perfil de personalidade dos usuários do Facebook, de 5 variáveis. Essas 5 variáveis são 5 variáveis utilizadas pela psicologia: abertura para novas experiências, grau de consciência, extroversão, amabilidade e quão neurótica é a pessoa. A partir desses 5 perfis de personalidade, eu tinha uma atuação feita de maneira concreta. Então, a Cambridge Analytica apropriou-se da metodologia e acessou o aplicativo, que era em tese para fins acadêmicos, e obteve licitamente dados de 50 milhões de usuários americanos. Então, 50 milhões de usuários, se eu tenho o perfil deles de maneira precisa, num jogo eleitoral, isso dá uma diferença brutal no jogo eleitoral. Então, por meio de algoritmos, a empresa trabalhou com a definição individualizada do perfil de eleitores americanos e permitiu a posterior modulação personalizada do material de marketing político para orientação do voto. Então, a partir daqueles 5 perfis, eu tinha um material preciso que era trabalhado para cada um destes usuários. Então, literalmente, foi produzido um canto da sereia, que orientou os votos de muitos eleitores americanos, sem que existisse um mecanismo de autorrestrição individual ou coletivo. Então, aquela perspectiva do Ulisses, né, que traz na Odisseia, em que ele coloca a cera nos ouvidos dos remadores, né, e depois ele se prende no mastro, isso não existe, que é a restrição coletiva ou a autorrestrição individual. Ele não conseguiu fazer a coletiva, não se conseguiu fazer a autorrestrição coletiva para impedir, então, no caso, que os remadores fossem em direção, dentro dessa metáfora, às rochas, e nem do próprio Ulisses. O que impedisse que escutasse o que queriam, né, em direção ao naufrágio. Então, naufrágio, aqui que eu estou colocando, não é de quem foi eleito, e sim pensando no jogo democrático, é isso que eu estou falando. Né? Então, as manipulações, como as mencionadas, destroem a competição e a participação, que caracterizam as democracias representativas. Então, percebam que aqui eu não estou individualizando, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando do jogo, né? As bases e as regras do jogo e como a manipulação existente em relação a esse jogo, que ocorre sem que nós percebemos, faz com que elementos centrais da competição e da participação se desfaçam. Né? E aí eu tenho aqui uma disfuncionalidade acelerada da democracia representativa e instabilidades permanentes. Se nós olharmos aqui no continente europeu, continente sul-americano, norte-americano, a instabilidade dos governos é altíssima. Né? Nós tivemos substituições de presidentes em regimes presidencialistas ou em regimes parlamentaristas muito acentuado, né, nas últimas 2 décadas, e, em parte, se nós olharmos, está muito relacionado a todas as movimentações, algumas visíveis e a grande maioria não visíveis, feitas nas ou pelas as redes. Professor Anderson, muito obrigado. Peço desculpa por ter ultrapassado um pouco do tempo.